Ação. Hoje a nossa aula é a terceira aula do curso. Nós vamos falar sobre detalhes de equipamentos primários e os IEDs, que é uma das tarefas que ficou para vocês, para ser realizada em grupo para a próxima semana. Então, disclaimer aqui para o vídeo, para as pessoas entenderem que isso é feito ao vivo e a cores, sem edição. Senão, quando eu coloco no YouTube, o pessoal me critica. Então, vamos lá. Turma, eu vou agora compartilhar a minha tela. Então, deixa eu trocar aqui um pouco as coisas. Vamos lá. Bom dia. Aqui. Deixa eu colocar o meu... Bom, Detonator apareceu. Vamos lá. Detonator quis dar uma passadinha aqui. Não, esse é o Detonator em carreira solo, hein? Não é nenhuma Massacration. Massacration é uma outra pérola da comédia brasileira e do cancioneiro do heavy metal, porque os caras têm uma música boa. Foi produzido pelo Roy Z, um dos discos dele. Muito bem, então vamos falar de coisas importantes da engenharia. Ok, turma, eu acabei de compartilhar a tela, onde eu vou começar a desenvolver coisas, e dessa vez eu acho que nós vamos começar a ver um pouco daquilo que nos é particular em engenharia. Em vez de ficar falando muito e vendo, vamos até ter contas hoje para fazer. Mas vou resgatar o finalzinho da aula anterior, tá bom? E o que a aula anterior mostrava para nós, né? Uma primeira perspectiva do que era um sistema elétrico de potência numa subestação com seus equipamentos que fazem a sua automação, proteção, controle, para que ela pudesse cumprir aquele papel desejado de receber energia, transformá-la, cuidar da qualidade dela, do seu fornecimento e mandar adiante, distribuí-la para os consumidores. E era uma coisa um pouco contrastante, porque até esse momento vocês não tiveram muitas disciplinas na elétrica que mostrassem isso com esse detalhe, né? Então nós vamos ter que se acostumar um pouquinho com os símbolos, com os equipamentos que estão por trás, porque nessa disciplina eu estou interessado em mostrar o papel de um deles de forma fundamental. Em outras disciplinas, principalmente no curso do PEA, no bloco de especialização e bloco vermelho, cada um deles é visto com muito mais detalhes. Então, transformadores, o pessoal vai entrar lá dentro para descobrir, disjuntores, chaves seccionadoras, bancos, conversores eletrônicos de alta potência, geradores, compensadores síncronos, tem uma multitude de equipamentos primários que essa disciplina eu só vou mostrar para vocês o básico. E nós vamos começar a aula de hoje fazendo esse resgate com um dos presentes que eu havia dado para vocês lá, para quem era xereta na nossa disciplina, e tinha encontrado uns links interessantes. Então, eu vou colocar o pé de vocês no chão e esclarecer aonde estão esses elementos em uma subestação. Então, vamos ver com mais detalhes o que eu estou querendo dizer com isso. Eu vou pintar aqui de vermelho os equipamentos que eu chamo de equipamentos primários. Primários porque eles estão ligados ao sistema elétrico de potência mesmo. São os responsáveis por transmitir as informações de um lugar para o outro. É nesses equipamentos que há aquelas preocupações que eu havia comentado na aula passada de, por exemplo, eles estarem isolados do solo, isolado entre si, porque senão eu tenho o risco de descargas. Mais do que apenas estarem isolados, eles também estão protegidos por uma série de equipamentos de apoio, cabos para-raio, cabos guarda, porque na incidência, por exemplo, de um fenômeno atmosférico, um raio, isso pode vir a cair no sistema elétrico, né? A gente coloca outros cabos que atraem esses raios para um potencial de solo, né, para um aterramento, para que eles não verdadeiramente atinjam os equipamentos primários, mas mesmo assim é capaz de eles serem afetados.
tá? Com todas essas proteções, o risco é minimizado, mas ele nunca é completamente zero. Então, vou pintar de vermelho os equipamentos em que essa alta tensão e alta corrente estão na subestação. Então, olha, nesse caso, ela entra por um lugar na subestação, a gente chama isso de bay de entrada, passa por um disjuntor, que é essa primeira caixinha, segue adiante no sistema elétrico, passa por um outro disjuntor, que é essa caixinha, e entra aqui num transformador. O transformador tem um enrolamento primário, pode ter mais de um enrolamento além do primário, então secundário, terciário, tem alguns casos muito exóticos com até 4 enrolamentos, em sistemas elétricos de potência. Então, olha, isso acontece dos dois lados da subestação, tá? Entre energia, tá? Professor, quer dizer que os dois lados da subestação estão energizados? Sim, podem estar. Uma coisa que é curiosa é que eu havia comentado para vocês na aula anterior, a gente, em alguns pontos do sistema elétrico de potência, tem configurações que nós chamamos de radiais. Então, a energia vem de um lugar e ela se distribui de uma forma, parece uma arborescência, né? Ela vai indo, mas ela nunca, a energia, forma um loop consigo mesma. Esse tipo de loop, tá bom? De ligações elétricas, não acontece num sistema radial. Então, olha, se essa subestação, ela tem dois lados, e os dois lados estão alimentados, muito provavelmente, esses lados aqui, eles nunca vão se conectar. Vamos ver? Então, vamos seguir adiante para entender esse conceito também, desse, como eu posso dizer, uma espécie de um isolamento entre os lados da subestação. Então, vou continuar minha epopeia aqui colorindo a minha subestação e vou passar para uma outra cor só para dizer, isso é equipamento primário, mas talvez esteja num nível de tensão diferente. Surgiu uma pergunta, vamos ver. O Thiago falou, professor, tem uma dúvida, agora com geração distribuída, como isso funciona? A geração distribuída, ele é um ativo, né, um gerador. Às vezes eu preciso não só de um gerador elétrico, mas também um transformador, mas ele é feito de forma dispersa na rede, né? E é um conceito que já existe há muitos, muitos anos, mas hoje, com a possibilidade de exploração de energia nas pontas do sistema, junto dos consumidores, a gente até modernamente não chama mais os consumidores apenas de consumidores. A gente muda o nome para uma espécie de evolução que a gente chama de prosumidor. Prosumidor porque, além de consumir, ele hoje também tem a possibilidade de gerar. Então, a geração distribuída, que o Thiago comentou, é justamente isso. Quando aqui eu tenho uma fonte, eu distribuo essa energia por vários lugares, né, de uma forma radial, né? Desculpa, parece um stick figure, a gente chama, né? Um bonequinho de palitos, né? Mas também mutante. Mas tem uma distribuição arborizada, e o que o Thiago está falando é que hoje, lá na ponta do sistema, né, tem um lugar em que eu posso ser um produtor. E se eu sou um produtor, professor, a energia, ela ainda é radial, a distribuição? De um ponto de vista de planejamento, sim, porque foi planejado para esta alimentação ser feita pelo Sistema Interligado Nacional. Mas na hora que eu tenho realmente um participante gerando, a alimentação já não é tão radial. Eu não garanto que uma pessoa que está aqui com uma carga, ela está sendo alimentada pelo caminho, vamos dizer assim, do tronco, vindo aqui do sistema interligado e chegando até a carga, eu não consigo garantir que há exclusividade em relação a esse outro caminho, porque esse prosumidor ou consumidor com geração distribuída também pode fazer esse fornecimento. E é aí que entra vocês. As nossas redes, elas realmente estão mudando. E como que a gente, então, lida com uma rede que foi desenhada para ser radial e que agora, no futuro, eu posso ter uma série de gerações distribuídas? Pessoal, até carro elétrico vai poder vender sua energia na rede. Então, ele é uma fonte, não é simplesmente um lugar para um consumidor para apenas fazer a sua recarga. O sistema precisa ser redesenhado. Redesenhado
não precisa ter mais conexões, mas os sistemas inteligentes que tomam conta dessa rede, eles não mais podem partir desse pressuposto que, olha só como é que era o pensamento no passado. Se eu tivesse uma falha na rede, por exemplo, um curto-circuito nesse lugar aqui dessa rede, os engenheiros de proteção até, eu diria, os anos 2000, eles iriam dizer, toda a corrente desta falta vem do sistema interligado. Então, eu vou colocar fusíveis, eu vou colocar elementos de proteção, disjuntores, chaves seccionadoras, sabendo que a energia só vem por um caminho. É aquele lá da fonte, que é o Sistema Interligado Nacional. Então, depois dos anos 2000, isso não te pertence mais. Uma falta aqui, ela pode ter contribuição do sistema interligado e uma contribuição vinda também das gerações distribuídas. Então, se antes no meu sistema elétrico eu tinha outras chaves, outros fusíveis, eu preciso estudar o novo sistema, porque, lembrem-se, eu tenho que garantir na operação do sistema que na ocorrência de uma falha, eu consiga ser seletivo de perceber qual é exatamente o local que está com problema e de forma coordenada tentar limpar o problema, desligar ele do sistema. Quando a energia vinha de um único caminho, era fácil de você decidir, a partir de um ponto, quem está impactado por um problema. Quando a energia vem por mais de um caminho, isso se torna até uma questão heurística, ou seja, não existe um único caminho, pode existir um monte de caminhos, e eu preciso saber aonde atuar para que o mínimo de pessoas seja impactado por um desligamento. Tudo bem, Tiago? Então, esse é o papel que a gente coloca como um exercício profissional bastante interessante para os próximos anos. Já está acontecendo, as companhias hoje, elas já têm isso em pauta, muita gente com geração solar, muita gente com aproveitamentos de biomassa, de cogeração. E para você ter uma ideia, uma das ações que é a mais fácil de você dizer para quem participa de um sistema que tem muita geração distribuída é, na ocorrência de um curto-circuito, se desligue. Sim, se você é um gerador distribuído, uma das ordens, é uma das formas de você resolver o problema. Uma das ordens que você pode fazer para esse gerador é, ele tem as suas cargas internas, né, e um disjuntor que conecta ele ao sistema interligado. Se você detectou que tem um curto-circuito e o curto-circuito está fora da sua rede, você abre o seu disjuntor e você continua atendendo às suas cargas, mas você não participa do sistema interligado. Até você ver que o sistema interligado voltou nas suas condições corretas. A tensão está certa, a frequência está certa, a fase está certa, fecha o disjuntor e se paraleliza com a rede. Então, essa é uma das ações mais comuns. E pode deixar algumas pessoas chateadas, porque, poxa, o meu vizinho tem baterias e painéis solares. Por que eu não posso receber energia dele? Bom, primeiro que ele vai atender primeiro a si próprio, né? E segundo que é uma das ações que se faz para tentar coordenar essas atividades, tá? Mas não é a única, tem um monte de outras formas de fazer essa atividade acontecer e você explorar tudo isso. O Tiago está falando, por exemplo, se Itaipu parar de fornecer, as GDs precisam parar também. Sim. A gente personifica em Itaipu a identidade do Sistema Interligado Nacional, mas eu preciso lembrar vocês que ela não faz mais do que hoje 16 a 20% de todo o Sistema Interligado brasileiro. Tem muitas outras usinas espalhadas pelo país que fazem parte do Sistema Interligado. Mas sim, na percepção que o Tiago falou, se o Sistema Interligado cai, se Itaipu cai, as GDs deveriam cair também. Pelo menos na participação na sua região. Ela até pode fornecer para dentro da sua área de concessão. Por exemplo, se eu tenho minhas baterias, se o sistema interligado cai fora, eu abro meu disjuntor, mas eu continuo alimentado pelas minhas baterias. Esse sistema é meu, eu tenho essa autonomia, tá bem? O que não é dito você não tem a autorização de energizar o seu vizinho. Não. A qualidade da energia dele depende da concessionária e não do prosumidor que está lá capaz. Tem um monte de coisas interessantes nesse meio, pessoal, porque precisa-se de legislação, de tarifas, de regulamentação e de leis tarifárias, né, da parte fiscal, para saber quem cobra de quem,
o uso da energia e também, no caso de problemas, quem paga as questões. Ou queimou minha TV, a culpa foi do meu vizinho ou foi da Enel? Tá bem? Então, existe muita coisa a ser explorada, já existe coisas feitas, mas aqui eu só estou dando um glimpse para vocês, tá bom? Então, uma espécie de uma casquinha do iceberg. Então, voltando à nossa epopeia, eu estava colorindo para vocês com outra cor o caminho de energia. Então, eu saio daqui do transformador, passo por o disjuntor, aqui eu tenho uma barra do sistema interligado da subestação, que é uma espécie de paralelismo para sair várias outras derivações. Sai uma derivação aqui, passa por o disjuntor e vai adiante. Isso nós chamamos de alimentador, tipicamente. Aqui também, ó, um outro alimentador paralelo, eles estão no mesmo nível de tensão. Tá? Um outro disjuntor. Do outro lado, ó, o secundário do trafo está aqui, ele vai mandar energia para essa barra, para esse conjunto de 3 nós trifásicos dentro da subestação, e esses outros alimentadores estão energizados, seus disjuntores fechados. E aí é aquela coisa, se eu quero garantir que esse fornecimento, esqueçam se tem GD ou não, está numa configuração radial, a pergunta é, o que vocês acham que esse disjuntor está? Fechado ou aberto? Se ele estiver fechado, olha o que acontece. Essa fonte aqui do sistema interligado e essa fonte do sistema interligado vão conseguir se conectar. Em se conectando, eu vou ter aquela configuração que eu disse para vocês. É uma espécie de loop no sistema elétrico, porque o sistema já era interligado numa parte maior dele. Eu vou fazer uma outra conexão. Aqui, nesse caso aqui dessa subestação que eu estou desenhando, se esse disjuntor estiver fechado, eu faço o paralelismo dos transformadores. Então, justamente o contrário. Se eu quero garantir que a configuração da subestação seja uma distribuição de energia radial, esse disjuntor aqui, ele realmente tem que estar aberto. Para que ele existe, então? Por que você colocou ele aí? Porque é o seguinte, quem disse que esse pedaço da subestação vai sempre estar energizado? É verdade, a linha que chega aqui, ela pode estar desligada. Se ela estiver desligada, todo mundo que está aqui vai ser desligado. E por que como é que eu, aliás, eu forneço energia para esse pessoal que está aqui embaixo? Aí, nesse caso, eu faço uma abertura nesse disjuntor para seccionar o pedaço e eu não alimentar o transformador por baixo, sim, e aí eu fecho esse disjuntor. Nesse caso, essa condição hipotética que eu estou falando, a energia ela vai estar vindo desse lugar aqui, distribuída para todos os alimentadores, passando pelo disjuntor de interligação e para os demais. E essa parte aqui vai ficar toda apagada. Aí eu posso fazer manutenção, posso atuar na sua seccionadora sem problema, porque é uma parte do sistema que está desligada. Então, é assim que essas topologias elas são concebidas, e vocês vão ver isso mais tarde em outras disciplinas, que esse arranjo de chaves, disjuntores, transformadores, ele é capaz de manter a energia sendo fornecida por uma enormidade de disposições de liga, desliga, e cada uma delas tem um propósito. Uma é para eu colocar um equipamento em manutenção, outra é, no caso de falha de um transformador, o transformador do outro lado da subestação poder assumir a carga do primeiro. E tem coisas interessantes. Por causa disso, às vezes o design da subestação, quando eu vou escolher qual que é a potência de um trafo, eu faço ele não para as cargas que estão apenas na barra dele do secundário, mas na outra barra que está responsável pelo outro transformador. Eu tenho que fazer ele com o dobro de potência, tá bom? Mas é um critério que se usa no setor elétrico que a gente chama de N-1. N-1 significa que o sistema tem que continuar operando mesmo sob a perda de um dos seus equipamentos primários. Perdi esse trafo porque ele queimou, porque ele está em curto-circuito, porque ele tem que ser feita a manutenção. Não tem problema. Abre aqui,
tá bom? Para eu isolar esse transformador, posso abrir também ou esse disjuntor ou esse para isolar ele ainda mais, para as equipes poderem trabalhar nele de forma segura, e fecho esse outro disjuntor para que a energia possa fluir e atender as cargas a jusante. Beleza, por enquanto? Se houver só uma fonte, ele pode ficar fechado? Sim, sim, é verdade. Se lá em cima, inclusive é interessante, a subestação da Universidade de São Paulo, que está lá na entrada do campus, lá no final da Avenida da Raia, a linha que chega lá, que anda pela Avenida Escola Politécnica, sim, estamos todos com saudade de ver aqueles lugares. Essa linha é uma linha que tem um circuito duplo, e que os dois circuitos podem operar juntos porque eles vêm de uma mesma fonte. Então, olha só, se isso daqui, lá atrás, realmente é uma fonte só, sim, eu posso fazer esse paralelismo, porque eu não estou paralelando partes do sistema interligado, estou paralelando estruturas. E isso é muito comum, às vezes, em subestações, porque eu posso fazer uma espécie de, a gente chama em inglês de load... oh, meu Deus do céu, a palavra em inglês me sumiu, mas eu vou tentar lembrar em português. Uma distribuição de cargas. Eu posso colocar transformadores em paralelo? Pode. E se você ajustar o TAP de um e do outro, eu faço com que um tenha mais carga do que o outro. Em algumas condições, se eu quero poupar um transformador, ele tem um histórico de problemas de aquecimento, eu coloco menos carga nele, alterando a relação de TAPs, ponho ele para trabalhar em paralelo com um outro, que esse outro fica com o resto do piano de fornecer energia. Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Mesmo estando no conforto de casa, eu estou com muita saudade de bandejar. Acredita também. É incrível, eu não aguento mais fazer comida. Vamos lá. Então, pessoal, depois de ver então esse caminho da energia por esses equipamentos primários, é que eu vou trazer para vocês uma informação adicional. No nosso curso, no E-Disciplinas, existiam uns links que estão meio perdidos lá. E eu acabei, na aula de hoje, colocando eles disponível para todos vocês num único lugar. Tá? São os easter eggs aí, e tem muitos mais por vir. No E-Disciplinas, na tabuleta aulas, existe lá a aula S3, que é a aula de hoje, existem 3 links interessantes que nós vamos visitar. Eu vou fazer uma visita guiada com vocês. Primeiro aqui é a subestação SE de Bauru, da cidade de Bauru. Ele é, se eu não me engano, acho que da CPFL. Eu posso me enganar, pode talvez ser da CETEP, tá? Que é outra companhia de transmissão enorme aqui no país. Tá? Está na região sudeste do país, mas tem ativos até fora da região sudeste. É uma subestação que um pessoal do LSI Tech, sim, Prédio Verde, o professor Marcelo Zufo, o professor Rafael Herrero, eles têm equipes que trabalham com esse tipo de imageamento para finalidades de pesquisa, por exemplo, como arqueologia forense. Eu tenho uma caverna, eu gostaria de estudar ela. Tá bom, preciso viajar para lá e ficar num ambiente de umidade complicada e até estragando os acervos da própria caverna, botando... Não precisa mais isso. Eu mando um drone, escaneio tudo, levanto digitalmente as perspectivas e a profundidade dos elementos que estão presentes naquele lugar e vira um acervo digital que qualquer um pode visitar. Isso foi transplantado para fazer uma imagem de uma subestação nessa cidade de Bauru. Tá? Essa nuvem de pontos, ela tem uma resolução que não é perfeita. Então, se você for se aproximando, você vai ver que ela vai refinando um pouco os seus elementos visuais, mas não existe uma resolução estupenda que possa mostrar lá qualquer detalhezinho da textura de um cabo, de uma estrutura e assim por diante. Mas ela é bastante interessante para a gente poder ver esses elementos numa subestação, tá bom? Uma subestação brasileira, tá? Só para vocês poderem ver, eu vou dar um zoom aqui por cima, tá? É uma subestação bastante grande, ela tem linhas de transmissão que chegam nelas. Eu não sei se a gente vai conseguir identificar as linhas, porque os postes mais elevados, eu acho que não foram escaneados. O que a gente consegue ver de fato por exemplo, locais, como aqui na parte inferior, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho 3 transformadores,
tá? E vamos ver se a nuvem de pontos dá uma melhorada. 3 transformadores, tem uma parede entre eles, é uma parede que é corta-fogo, tá? Ela justamente na ocorrência de um evento aqui destrutivo, não afetar o equipamento vizinho, para ele continuar operando. Mas existem uma série de elementos aqui que nós vamos começar a conhecer, e outras disciplinas vocês vão ver com mais cuidados. Por exemplo, você vê lá, tem alguma coisa sustentada por um tripé, tá? Bem aqui, ó, vamos ver se eu consigo dar um zoom ainda maior. As minhas destrezas aqui com joquinhos em terceira pessoa são determinantes do sucesso, tá? Mas aqui, ó, no meio da tela tem algo que está sustentando, não é bem um cabo, é uma barra, porque a corrente que passa é tão elevada que não é um cabo flexível, é um pedaço de alumínio, às vezes oco dentro, mas muitas vezes pode ser até com o furo dentro é bastante pequeno, ele é bem espesso em material de alumínio, para conduzir energia de um lugar para o outro. Tá? E, se vocês forem ver, essa disposição de elementos tem coisas das mais curiosas que parecem de filme de ficção científica. Então, aqui, ó, essa parte em vermelho, que agora está no meio da minha tela, opa, aqui, ó, tá? Isso é um disjuntor, ele não está sendo mostrado com todos os detalhes, porque o drone nem pôde chegar perto por causa das medidas de proteção contra descargas que essa subestação tem. Se vocês forem notar, professor, como assim medidas de proteção contra descargas? Vocês estão notando que existem uma série de postes aqui, né? Estruturas de alvenaria, normalmente, é feito de cimento, não é um poste metálico, e que sustenta uma série de cabos. Alguns desses cabos são energizados, sim, são as fases do sistema. Se é trifásico, você vai ver conjuntos de 3 cabos para todo lado, mas é muito comum, em cima desses, aqui a nuvem de pontos não teve a capacidade de mostrar, mas você conseguiria ver cabos de proteção contra descargas atmosféricas. Caso aconteça uma descarga vinda de uma nuvem, um raio, ela não vai cair em cima desse cabo da fase elétrica do sistema, ela vai cair sobre o cabo guarda e que vai para o aterramento da subestação. Uma malha criada nesse subsolo que é extremamente bem projetada para poder absorver as descargas e ainda assim conferir proteção às pessoas que estão lá. Se tem uma pessoa andando na brita aqui, por causa da descarga atmosférica, ela não vai ter um potencial de passo, né? Quando a pessoa ela abre as pernas para fazer o seu passo, ela pode estar capturando uma diferença de potencial de um pé ou outro que pode ser fatal. A gente projeta a malha de proteção, a malha de aterramento da subestação, que está no subsolo, para que esse potencial de passo ele não seja fatal, não seja nem chegue perto para a pessoa perceber. Mas isso não é em qualquer lugar, tá? Tem pássaro entra? Sim, pássaro entra. Pássaro pousa nas fases, é verdade, porque ele não faz contato das duas fases. Ele chega lá e pousa em cima da bucha do transformador de 138 kV, sem problemas. Agora, se ele ficar próximo de um elemento aterrado ou de outro elemento energizado, ele vai vir a ser um veículo para a transmissão da energia, vai abrir um arco e ele vai participar disso e, desculpa, o coitado do passarinho vai realmente se desmaterializar, tá? Desculpe o humor negro, mas esses tipos de acidentes são complicados. Em linhas de transmissão existem muitos causos, tá bom? De gado que pasta próximo às torres de transmissão e às vezes à noite eles se abrigam perto das torres, não sei por qual razão, e cai uma descarga na rede elétrica, nos cabos guarda, ela é conduzida para a terra por um sistema de cabos para-raio e entra no solo. E o potencial de passo do gado é muito maior do que do humano por causa da diferença de distância entre as patas traseiras e dianteiras. É muito comum acontecer, tristemente, o gado que é colocado para pastar embaixo de transmissão, às vezes morrer várias cabeças por causa de uma descarga atmosférica, tá bom? Procure na internet, tem vários relatos disso. A companhia tem que pagar, tá? Bom, então isso aqui é vou dizer assim, um presente de grego, né? Mas uma coisa que pode instigar vocês a compreender esses equipamentos primários. Ele não é competente para a gente poder ver detalhes, tá? Então, por isso, eu coloquei
outras pérolas para vocês. Então, tem mais uma aqui, que é uma espécie de uma visita guiada que o pessoal do LSTech está fazendo conosco lá do LPROT para a CETEP, que é uma companhia de transmissão importante, como eu disse, e para uma outra subestação. Essa aqui é uma subestação pequena, nós chamamos ela até de DIT, porque é uma subestação que faz transmissão de energia e uma parte dela, distribuição. Ela, se fosse uma subestação só de transmissão, ela normalmente só nem muda o nível de tensão. Chega 345 kV e parte outra linha de 345 kV. Ela não tem transformação, às vezes, dentro de si. Até pode ter, mas se é uma subestação de transmissão, é difícil de você ter rebaixamento de tensão e depois a distribuição para consumidores. Essa da CETEP tem transmissão e tem a distribuição. Então, lá tem transformadores que rebaixam a tensão para os níveis dos alimentadores que correm a cidade. Tá? Falando na cidade de Jaguariúna, para quem conhece a região, tem alguém aí que é de Campinas, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Olambra? Tem algum colega aí mais distante? Pergunta no chat. 34 alunos, 33 sem professor, 15 horas e 36 minutos. Bom, pelo jeito não tem. Mas se alguém estiver passando por lá, fica logo na entrada da cidade essa subestação e ela está sofrendo um processo de digitalização para se tornar mais moderna. Então vamos passar aqui, ó. Isso aqui se vocês clicarem depois no bico de vocês, precisa de uma boa conexão de internet. Se vocês scrollarem o mouse, vocês não têm tanta liberdade para navegar pelo ambiente 3D, mas aqui foi reconstituído um pouco dos equipamentos primários que estão nessa sala, nessa subestação. E é dado ênfase a alguns lugares numa subestação que existem e são tão relevantes quanto os equipamentos primários. E é lá onde fica o nosso personagem principal. Então, aqui, ó, vocês podem ver no pátio da subestação os equipamentos primários. Aqui tem um transformador, o transformador está bem aqui atrás dessa caixinha de texto que está aqui na tela, tá? É um único trafo. Aqui está o pátio com as chaves, disjuntores, sensores, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aqui está uma torre que é para transmissão, telecomunicações, tá? Não é a torre de transmissão de energia. E a torre de transmissão ela fica num outro lugar aqui. Mas o que está sendo dado ênfase aqui é o que a gente chama de casa de comando, que é uma estrutura de alvenaria onde lá dentro existem painéis, e aí que está toda a magia do sistema. Não é magia, é tecnologia. Equipamentos que fazem com que a resposta da subestação ao que acontece no setor, ao que acontece na rede, ao que acontece com os consumidores, seja rápida, seletiva, coordenada, para manter a segurança e a confiabilidade do fornecimento de energia. E esses painéis, eles normalmente têm, a gente chama de disposição sinótica. O mesmo diagrama unifilar que a gente trabalha, a gente costuma desenhar ele na porta do painel para ter as chaves e os elementos que são manobráveis por um usuário numa disposição que seja semelhante ao do sistema elétrico. A pessoa vai ver, abre o alimentador 3, ele vai aqui nesse painel que está mais à direita na nossa imagem, e pega lá o disjuntor que é chamado 3 e pode fazer a manobra dele. Tá? Mas qual a surpresa de vocês se eu disser, num passado muito distante, eu diria década de 50, década de 60, essas subestações elas tinham operadores. Sim, tinha que ficar gente lá, porque apesar de ser feito algum automatismo, às vezes a recomposição do sistema, então em caso de falha, desarma como tem que fazer, rápido, seletivo, coordenado. Mas na hora de rearmar, é preciso que alguém, um usuário, se assegure se o problema que originou o desligamento foi removido, se foi sanado, se é seguro o religamento. Então, era muito comum no passado essas subestações terem funcionários. Tinha que bater ponto e turno de dia e de noite. Tá? Modernamente, quase todas as subestações que vocês veem nas cidades, elas já são desassistidas localmente, mas elas são assistidas de forma remota, operadas todas de forma não presencial, através de um sistema de telecomunicações. Então,
tem circuito fechado de TV, cadeado, para garantir a segurança daquele espaço, né? É um tipo de proteção também, mas toda a ação na subestação é feita através de redes de comunicação e recursos de telepresença. Eu não preciso criar uma imagem holográfica de uma pessoa na frente do painel. Eu mando ordens para o equipamento que está lá dentro, que esse simula o pressionamento. Não é um robô que pressiona o botão, é um contato elétrico que fecha a mesma coisa que está disponível no painel da subestação, tá bom? Então, aqui tem mais elementos que dá para a gente perceber, e ele até mostra, olha, tem umas chaves aqui no painel que quando eu acionar elas, elas vão manobrar um setor da subestação. E aqui ele vai dar um exemplo, existe na subestação uma chave seccionadora, então se vocês nunca viram como uma chave seccionadora funciona, quer ver? Acho que dá até para abrir, ó. Eu vou mandar abrir a chave. Tchan! Isso é um tipo de chave seccionadora, tá bom? Fazendo a sua abertura. Fazendo, nossa, que coisa elementar, simples. Meu amigo, essa chave seccionadora custa uma dezena de milhares de reais, tá bom? Por quê? Os materiais são específicos, a coordenação de isolamento feita para suportar aquele nível de tensão, ser um mecanismo confiável e ter essas automações todas. Então, perceba, se isso aqui é um contato que se mexe, sim, é um contato, ele tem um movimento. Se um sistema supervisiona isso, eu preciso saber se isso está aberto ou fechado. Então, existem sensores de fim de curso, existem acionamentos, alguns desses tipos de chaves são acionados por ar comprimido, outras por circuitos hidráulicos, outra por motores elétricos e servomecanismos, e são extremamente sofisticados para fazer uma coisa tão elementar quanto abrir um circuito. Esse é um equipamento que ele é visível, você vê ele manobrando, mas nas subestações existe um outro que é o nosso, acho que vamos dizer assim, o equipamento principal, que é o disjuntor. O disjuntor ele tem uma câmara e lá dentro dele tem um contato móvel, e ele também tem as mesmas propriedades da seccionadora. Ele abre e fecha o seu contato. Só que diferente desse, como eu expliquei na aula passada, ele é capaz de desligar correntes de curto-circuito. Se estiver passando uma corrente enorme por essa seccionadora e eu mandar abrir, a seccionadora explode. Tá bom? Sim, ela pega fogo, ela se destrói, um arco elétrico que acontecer nela vai começar a derreter os terminais da chave. Tá bom? Depois eu mando para vocês uns vídeos interessantes de pessoas manobrando chaves seccionadoras em carga e praticamente as destruindo, ou colocando em risco tudo que está ao redor. Tudo bem? Então, esse tipo de vídeo que eu estou dizendo, aqui está a torre, ó. A torre lá de trás é de telecomunicações, e essa aqui é uma torre que traz o circuito primário para dentro da DIT, da subestação de distribuição e transmissão, nesse caso da CETEP, lá na cidade de Jaguariúna. Então, pessoal, e para finalizar o nosso passeio virtual, um último, que esse aqui não é uma subestação brasileira, tá? Então, vocês vão ver umas coisas interessantes. Em outros países que tem problemas, por exemplo, neve, tá? Gelo, formação de gelo, é muito comum você ver as estruturas sendo produzidas com algumas características um pouco diferenciadas. Por exemplo, isso aqui é uma subestação, tá? Provavelmente de transmissão e distribuição, e as linhas elas estão chegando por um lado, vindas da torre, não está demonstrado aqui os equipamentos para raio. Então aqui, ó, o cabo desce, ele é sustentado por um isolador, a energia vem, passa para cá por umas chaves, aqui são seccionadoras. Esse que está aqui no meio da tela, ó, eu vou trazer para vocês aqui um destaque. Eu não sei se vocês veem o meu mouse, tá? Subestação pode ser subterrânea? Pode. Pode ser compacta? Pode. Na Avenida Escola Politécnica, se vocês andarem por ela, estiverem lá no bairro do Butantã, existem umas indústrias de cosméticos e sabonete, coisas assim. Vocês até sentem o cheiro no ar, tá? Próximo lá do McDonald's, lá perto da rotatória do Jaguaré. Mas, indo pela Avenida Escola Politécnica, notem que em uma dessas indústrias que fica à direita, à esquerda fica a USP, à direita fica uma série de indústrias, tem até alguns condomínios, tem umas subestações que são verticais, a gente chama de subestação compacta. O pessoal, ao invés de fazer ela distribuída num terreno,
para ocupar menos espaço, fazem ela numa espécie de um pequeno prédio. Tá? Foi um tipo de design que surgiu aqui no país na década de 90 e não se mostrou muito bom. Cuidado, tem problemas sérios de manutenção. Se eu tenho que tirar um equipamento do quarto andar, às vezes eu preciso parar o sistema inteiro. Esse é a grande questão. Mas essa daqui é uma subestação de outro país. Eu nem sei dizer se é um design americano ou europeu. Mas todos são muito parecidos, tanto que eu posso afirmar, ó, esse equipamento que está no meio da tela é um disjuntor. A energia entra, vou dar um zoom aqui nele, ó, tá? Entrando aqui, ó, nessa parte cinza que está bem no centro, vinda desse cabo que vem da direita, e aqui dentro é que existe o contato móvel, tá bom? Na vertical, meu braço nem está dando na figura certa, mas existe um contato móvel e um contato fixo, e que eles se deslocam, tá bom? Na verdade, eu acho que o que se desloca é a parte de baixo. E ele liga com a parte superior aqui, ó, e esse cabo preto que sai para a esquerda, tá bem? Então, 3 terminais, porque é um sistema trifásico. Lá embaixo existe uma caixa onde tem o servomecanismo, o motor que faz a abertura e o fechamento do disjuntor, sensores para saber se eles estão ou não abertos ou fechados. Aí ele passa aqui por uma espécie de uma coisa de alvenaria, alguns isoladores e adivinha o que tem dentro dessa caixa estranha aqui, ó. Tá bom? Isso que é muito incomum de ver no país. Aqui é um transformador, só que ele está brigado. Ele está dentro de uma casa de alvenaria. Às vezes o pessoal faz isso para diminuir ruídos, porque o ruído de 60 Hz ou 50 Hz, na verdade, pode acontecer na segunda harmônica, 120 e 100 Hz. Ele pode incomodar realmente as pessoas na região. O vizinho da subestação escuta ronco o dia inteiro. É a música mais tediosa que alguém possa escutar, tá bom? Então, é um tipo de forma de se diminuir um pouco esse impacto. Mas não só para isso, mas também em casos de, vamos dizer assim, condições climáticas mais severas, esse tipo de estrutura é melhor do que o transformador desabrigado. Então, o que o pessoal fez? Colocou a parte ativa do transformador aqui, que são os seus enrolamentos, o seu tanque de óleo, e a parte dos trocadores de calor, que são os radiadores do calor gerado dentro do óleo isolante, está para fora nessa estrutura que está aí com esse número 3 aqui. Isso aqui é só o radiador do transformador. O transformador está dentro da casinha. E posso dizer por causa das buchas, ó, 3 buchas grandes, certamente uma tensão maior, e 3 buchas pequenas, uma tensão menor. Olha só como a energia sai, com 2 cabos paralelos para aumentar a capacidade de corrente, sustentados aí num pedestal, e aí ele vai para um outro lugar. Por acaso, aqui ele está indo na direção da linha de distribuição, e antes está passando por um transformadorzinho aqui. Às vezes o pessoal pega essa própria energia para alimentar a própria subestação. Então esse transformador que está aqui é um transformador auxiliar para esse papel. E outros equipamentos primários que eu não vou poder falar para vocês nessa disciplina, mas esse 2 aqui é um reator, por exemplo, que o pessoal utiliza às vezes para aterramento, tá bom? De algumas partes do sistema trifásico. Tá? Depende das configurações, você aterra o neutro com um reator. Tá? Então, isso aqui é um tipo de design, um tipo de disposição, e eu gostaria que vocês passeassem por isso. E, quando despertar qualquer curiosidade em vocês, tira uma foto da tela e vem mostrar para mim, tá bom? Uma coisa que é interessante, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui dentro. Aqui, consegui. Vamos ver se eu consigo ver direito. Esse tipo de subestação, ele tem uma casa de comando que tem uma disposição bem diferente de painéis como a gente vê no país, tá? Mas desculpa, os painéis que eu mostrei para vocês, eles também acontecem, eu já vi na Europa, nos Estados Unidos, é quase uma ciência finita. Inclusive, um pessoal que se especializou em fazer isso hoje em dia é até a China, tá? Tem muita coisa feita na China que é importada para o país, painéis para subestações. Então, painéis, ó, tá aí, ó. Encontrei um painel dentro da casa mata, da casa de comando da subestação, ok? Então, pessoal, nós vamos agora, então, nos apropriar, opa, não quero tanta coisa assim, vamos nos apropriar um pouco desses conhecimentos. Vamos voltar para a nossa aula?
E agora eu vou pegar um destaque disso para a gente falar de coisas de forma mais objetiva. Então, eu vou pegar... deixa eu ver qual que é o lugar mais interessante. Eu vou começar aqui pela entrada da subestação. Vou pegar aqui, ó, o que a gente chama de vão de entrada. Eu tenho dois, tenho mais um vão aqui. Professor, quando termina um vão e começa o outro? Não dá para dizer com muita precisão. É só para dizer, existe uma parcela nessa subestação, eu vou chamar de vão, e o nome em inglês é bay, o pessoal traduz para Bahia, mas é uma região da subestação, tá? E normalmente a gente tem um bay que a gente chama bay de entrada, que tem os equipamentos que recebem os cabos da linha de transmissão, protegem contra descargas atmosféricas, fazem alguns tipos de medição, passa por um disjuntor e um seccionador, e isso segue para dentro da subestação. E às vezes vai acontecer, como está acontecendo aqui, passa por outros bays, como esse bay desse transformador, e lá acontece mais coisas. Então vou pegar esse bay e vamos ver ele com cuidado. Então eu vou fazer isso na próxima figura. Então vem cá. Então vou fazer assim, ó, bay de entrada de uma subestação. Então, esse é o apelido que eu dou, SE, para os íntimos. Então, quando eu digo que eu coloquei até um losango para dizer, é um conector, tá? É só uma forma de dizer, tem mais coisas aqui por trás. Isso aqui provavelmente são o conjunto de 3 cabos, tá bom? Que estão sustentados numa linha de transmissão e que chegam na subestação. Eu não desenho os 3, eu desenho um só, é o chamado diagrama unifilar. Uma das coisas mais comuns que acontece quando esses cabos chegam numa subestação é passar por um equipamento que a gente chama de para-raio. Esse para-raio, ele pode ser de vários tipos, como, por exemplo, um gap de ar. O que é um gap de ar? É um centelhador. Eu ponho uma ponta aqui, uma outra ponta. Elas não estão distantes de várias dezenas de metros, elas são colocadas de forma muito mais próxima, para que, na ocasião de um aumento súbito da tensão, eu abra um arco, sim, propositalmente para a Terra. Porque essa é uma coisa interessante. A gente acha que o curto-circuito ele é apenas destrutivo. Na verdade, o curto-circuito, o que ele faz, ele colapsa a tensão naquele ponto do sistema. Por causa desse colapso, aparecem correntes altas naquele lugar. Mas os equipamentos que estão alimentados por essas tensões que foram abaixadas, eles estão poupados e se desligam, tá bom? Alguns podem até funcionar mal. Se é um motor com tensão mais baixa, ele não vai funcionar direito. O equipamento eletrônico pode vir a se desligar. Mas não que ele vai queimar porque aconteceu um curto-circuito na rede. O curto-circuito, ele colapsa a tensão e protege todo mundo. Então, se aparecesse um transitório de alta tensão na rede, na hora que ele está chegando na rede, esse tipo de para-raio, tá? Ou um centelhador, ele força a ocorrência de um arco pelo lado de fora do centelhador. Esse arco conduz aquele impulso atmosférico para a Terra e tudo que está para dentro da subestação é poupado. Boa ideia, certo? Sim. Se eu tenho transformadores, disjuntores, seccionadores, aquela primeira pancada de várias vezes a tensão nominal, sim, subestação é 138 kV, cai um raio lá que a tensão instantaneamente, deixa eu até mostrar para vocês como é que ficaria um raio numa subestação. Aqui está uma onda, tá bom? Senoidal, tá? Com valor RMS de 138 kV, dividido por raiz de 3, porque essa aqui normalmente é uma tensão de linha, e a tensão de fase em relação à Terra é dividido por raiz de 3. E pior do que isso, é que esse aqui é o valor RMS, certo? Mas se eu quiser saber o valor instantâneo dessa tensão, eu preciso lembrar que existe uma relação de raiz de 2 ainda. Então, a expressão ao longo do tempo dessa onda deve ser algo como 138 mil sobre raiz de 3 vezes raiz de 2, e aí a expressão mágica que a gente conhece no sistema elétrico,
2π vezes a frequência da rede, vezes o tempo, pode ter uma defasagem, o que quer que seja. Tá bom? Então, essa aqui é uma onda, eu desenhei uma senoide bem ruinzinha, para ser sincero, ela é assimétrica, está meio esquisita, vamos tentar tornar mais simétrica, me perdoem, mas na ocorrência de uma falha no sistema elétrico, então isso aqui é uma onda senoidal. O que acontece quando uma falha ocorre no sistema elétrico é que essa onda senoidal ela é distorcida. E o evento ele é muito mais rápido do que vocês possam pensar. Então, olha só, vai cair um raio na minha rede. Olha o que vai acontecer. Opa, não tanto assim também. Vem para cá. E aqui acontece uma crista com um decaimento relativamente rápido. E é isso. Isso aqui é uma descarga atmosférica. Pode acontecer com durações maiores, amplitudes maiores, mas a coisa mais importante para vocês saberem é que, instantaneamente, na rede elétrica, eu posso ter mais do que a tensão nominal. A tensão máxima que você podia experimentar de pico pode ser violada. E essa violação ela pode destruir o isolamento de elementos que estão na subestação. Então, um transformador tem rolamentos magnéticos que estão dentro de um óleo isolante, e uma alta tensão muito maior do que o esperado pode abrir um curto dentro do transformador. Então, para garantir isso, eu coloco um para-raios. Um elemento como esse, um centelhador a ar, um centelhador a gás, mas também existem outros métodos, como, por exemplo, resistores não lineares. Tem um resistor muito lindo que a gente chama de varistor, MOV. Tá? Metal Oxide Varistor, um varistor de óxido metálico. Ele tem uma propriedade que a resistência dele é bastante alta até uma certa tensão. Depois daquela tensão, praticamente ele vira um curto-circuito. Tá? Muito bem. E qual é o efeito que ele faz? Ele ceifa, tá bom? A atuação do para-raio faz com que essa energia toda que está aqui na descarga atmosférica seja reduzida, ela se transforma em corrente, é drenada para a Terra, e ela não vai tentar destruir o isolamento de equipamentos que estão para dentro da subestação. Tá? Então, muito bem. São trívias, já que eu estou falando da entrada de tensão na subestação. Aí vai passar por um disjuntor. Se tem um disjuntor, provavelmente antes de um disjuntor tem uma chave seccionadora. Essa chave seccionadora é um contato móvel como aquele que eu mostrei naquele desenho. E em seguida, da chave seccionadora, vem o disjuntor. Eu represento o disjuntor normalmente por uma caixinha, tá? Mas tem outras formas. Tem desenhos no setor elétrico que representam disjuntores dessa forma. Assim ele está aberto e assim ele está fechado. Tá? Disjuntor na forma de caixinha, você pode sinalizar ele aberto ou fechado, às vezes achurando o seu interior. Aí depois aqui, uma outra chave seccionadora, e isso vai adiante para dentro da subestação. Então, aquele trechinho daquele bay de entrada, eu estou mostrando com mais detalhes. Sim, e poderia até mostrar mais. O que é esse cara aqui? Esse cara, na vida real, ele é uma chave comandada, às vezes é tripolar, às vezes ela é monopolar. Eu posso abrir cada fase individual, mas é muito comum dela ser tripolar. Eu mando abrir, abre tudo. Então, ela tem, na vida real, eu vou colocar aqui, ó, aqui está o terminal de entrada para cada uma das fases A, B e C. Aqui está a chave. Essas chaves todas, elas são acionadas por um único mecanismo, então esse tracinho diz o movimento de todas as fases é comum, tá? Eu nem desenho o que movimenta isso, e a chave segue adiante. Então, isso é uma seccionadora, não na forma do diagrama unifilar, mas na forma do diagrama trifilar, com 3 fios. Ok? Coisa interessante, se isso é uma chave que ela é comandada, até tem chaves que são comandadas manualmente, mas se ela é comandada por alguém, ela deve ter se ela é comandada por algo, ela deve ter um sinal que diz chave abre, chave fecha. Então, ó, isso daqui é uma caixa preta.
Não vou entrar em detalhes do que tem aí dentro, mas depois numa outra aula, em outras disciplinas, vocês vão ter esse prazer. Mas o que é interessante é que isso daqui deve ter um comando de abertura. Como assim um comando? É um botão? Não. Às vezes é um par de contatos elétricos. Se eu colocar uma tensão pequena aqui, eu fecho a chave seccionadora. E, da mesma forma que eu tenho um comando de abertura, eu tenho um comando de fechamento. Ok? Sim, porque por que a gente faz sinais independentes e não um único sinal? Tipo, mantém um, fecha a chave. E põe 0, a chave abre. Porque esse mecanismo ele não pode ficar dependendo da energia sendo mandada para ele. É interessante que, assim, como se fosse um flip-flop. Mando setar, ele seta. E eu posso tirar o set. Eu posso desenergizar o circuito que uma vez pediu para aquele cara mudar de estado. E na subestação isso é importante, porque quem diz que a subestação vai ter energia sempre para executar suas coisas? Tem sistemas auxiliares, tem baterias, tem um monte de sofisticações, mas é interessante que na hora que eu preciso mudar os estados, que eu mande pequenas informações que mudam e depois eu não preciso mandar mais, tá bom? Muito bem. Se essa chave é uma chave que é comandável, eu mando energia e ela altera os seus... Então, esses aqui são os polos da fase A, esse aqui é da fase B e da fase C. Então, aqui são os polos primários. Eu também preciso saber, é como o gato de Schrödinger, eu não posso ficar com esse paradoxo, né? Se eu tenho uma chave, como é que eu sei que ela está aberta ou fechada? Porque não é uma câmara que às vezes é exposta, como aquela que eu mostrei no pátio da subestação, que são 3 elementos em 3 pedestais e que eu visualmente consigo ver que eles estão conectados ou não. Não, tem algumas seccionadoras que estão dentro de um invólucro e mantidas, por exemplo, com gás extra isolante, como, por exemplo, o hexafluoreto de enxofre, SF6. Então, Itaipu, a subestação foi feita compacta dentro da própria barragem da usina, usando esse tipo de tecnologia. Os equipamentos não são visíveis. Assim, deixa eu ver o polo se mexendo. Não vê. Está dentro de todo um recipiente fechado para manter aquele gás isolante lá dentro. E como é que eu sei que o contato está aberto ou fechado? A gente precisa de um sensorzinho, um sensor de fim de curso. Tá? Então, daqui desse equipamento, é muito comum a gente ver 2 sinais de saída, não é um fio só, mas 2 pares de fios, um que identifica o estado seccionador aberta, seccionadora aberta, e um outro que diz estado da seccionadora fechada. Ok? Legal. Eu vou começar a colocar nomes nisso, porque no setor elétrico, comando de abertura a gente costuma chamar de trip. Lembre-se disso. Disparo, trip, é um apelido para uma ordem de abertura. Essa ordem de abertura, ela pode ser por causa de uma manobra, ou seja, eu quero abrir agora, não tem nada de errado, mas eu quero abrir nesse momento. Tá? Se tem pré-condições que permitem aquilo, você dá trip na seccionadora. Esta é a linguagem que a gente usa. Tá bom? E o fechamento não é tão criativo assim, é closure, é fechamento mesmo. Tá? E esses estados aqui, eles também têm nomes. Tá? O estado de chave seccionadora fechada é um estado que a gente chama de estado do tipo A. E o estado seccionadora aberta a gente chama de estado do tipo B. Olha que interessante. Eu vou desenhar isso uma vez para a gente compreender a mecânica disso. Eu vou pegar uma dessas chaves aqui e agora eu vou dar um zoom. Ó, um dos polos apenas. Então eu peguei aqui a caixa preta. Aqui está eu vou colocar aqui uma alavanca, tá? E aqui o lugar dela de repouso quando ela está fechada. Então, olha, a minha ideia que eu estou tentando mostrar é essa alavanca aqui, tá? Ela pode fechar. Ela vai ser comandada para fechar.
E quando ela for fechada, essa extremidade aqui, que a gente chama de polo, encontra este outro polo. Tudo bem? Compreendido? Então, olha só o que a gente faz. A gente coloca dois sensores. Para saber se a chave está aberta, a gente coloca um sensor que fica verificando. Eu vou colocar um triângulozinho aqui, tá? Só para vocês dizerem. É um sensor de fim de curso. A gente chama de fim de curso porque, mecanicamente dizendo, há uma mudança de posição. O curso da chave é alterado ao longo do seu funcionamento. Fim de curso porque é o final daquele movimento. Então, esse é o sensor fim de curso de abertura. Tá bom? E existe um outro sensor fim de curso, tá? Que quando essa chave estiver fechada aqui, entrando em contato com esse negócio, também aqui existe um outro, vou colocar um outro triângulozinho aqui, tá? E eu vou colocar aqui um sensor fim de curso de abertura, ok? Opa, desculpa, a abertura já foi. Esse é o de fechamento. Fechamento. São sensores mecânicos, tá? Eles podem ser feitos até óticos, então se alguém interromper um feixe de luz, eu sei que tem alguém no caminho. Podem ser deep switches, como a gente tem na porta do nosso micro-ondas, porque um contatinho quando fecha, eu sensibilizo algo, tá bom? Isso, olha, eu esqueci de ver uma pergunta que o Matheus fez. Professor, se são dois comandos mandados para a chave, né, e me lembra do flip-flop, se eu mandar o comando de abre e o comando de fecha ao mesmo tempo, o que acontece? Explode tudo, né? Não se esqueça, o ser humano é criativo, né? Não é feito para mandar os dois comandos juntos. Mas ele é criativo, ele vai lá e faz, né? O que acontece? Normalmente você faz o disjuntor com uma operação com precedência em relação à outra. Se você é fabricante, o que você faria se eu sou um disjuntor, eu pedi para abrir e me pediram para abrir e me pediram para fechar ao mesmo tempo? Qual o bom senso que um fabricante faria para fazer as coisas serem seguras? Abre, né? O estado seguro é desenergizado. Me pediram para abrir, me pediram para fechar. Abre tem precedência. Ok? Cuidado, você tem que ler o manual do seu disjuntor para saber se realmente ele tem isso, tá? É capaz dele falar assim, quer saber? Não executo nada, nem abro nem fecho. Tá? O que eu quero dizer para vocês aqui, olha só, com esse tipo de mecanismo, eu tenho um comando de abre, eu tenho um comando de fecha, eu tenho um estado de aberto, eu tenho um estado de fechado, olha que coisa interessante. Eu vou fazer uma tabela da verdade. Coisas legais, né? Então aqui é pulso de fecha, um pulso de abre, e aqui eu vou colocar o estado de abre, que a gente chamou estado de abre de estado B. Ele chama de B porque o mais importante é o A, que é o disjuntor está fechado. Vou colocar então aqui estado fecha ou estado A. Vou fazer uma tabelinha. Tarará, 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 tarará. E vamos fazer um exercício mental. Se essas variáveis que eu estou mostrando para vocês, comando, comando e estado, são booleanas, sim, são booleanas, é uma ordem. Ou é manda ou não manda. Energiza ou não energiza. Ok? Vamos fazer um exercício. Eu tenho um disjuntor que está aberto. Qual que vocês acham que é os estados aqui do A e do B? O disjuntor está aberto. Qual que é o estado reportado pelo sensor de abertura, que é o A, o B, e qual o estado reportado pelo sensor de fechamento, que é o A? No chat. A igual a tanto, B igual a tanto. Ou é 0 ou é 1? Digam para mim. Quero começar com o disjuntor aberto. Meu disjuntor está aberto. O que os estados dizem para mim? Não, gente, preciso de energia. Vou ser mais claro. Eu não vou mandar nenhum pulso, eu não vou mandar nenhum outro pulso, nem para abrir, nem para fechar. E eu sei que o meu disjuntor está
aberto. Cuidado, Rodrigo. Se o disjuntor está aberto, o sensor de fim de curso de abertura, que é o B, é o que está sensibilizado. Tá bom? Então, o que eu espero é, se o meu disjuntor está aberto, isso aqui está em 1 e isso aqui está em 0. Ok? Então, eu vou trazer um pouco aqui para o lado e vou colocar a interpretação da minha super chave de potência que eu estou comandando. Então, vem aqui você, tira aqui, vamos trabalhar aqui. Então, aqui é, vamos dizer assim, a nossa interpretação. Então, aqui é meu disjuntor, aliás, não é disjuntor, né? Nós estamos chamando com seccionador. Aliás, tem uma coisa interessante. Cada um dos elementos do sistema de potência tem números, que a gente chama de números ANSI. Então, uma seccionadora, então, seccionadora, ela costuma ser chamada de 89. Quer ver? Deixa eu encontrar aqui, ó. ANSI numbers, 89. ANSI device numbers, só para confirmar. 89 é a line switch, exatamente. Ó, vou mandar para vocês aqui no chat do nosso Google Meet. Esses números são padronizados há mais de 80 anos, tá bom? Conforme vai encontrando, inclusive, funções novas no setor elétrico, essa linguagem ela é própria do setor elétrico. Não vai me falar, botei no meu circuito eletrônico, esse aqui é uma chavezinha, vou chamar de 89. Não é particular para esse meio, tá? Ele é mais comum mesmo em eletrotécnica, tá? Em sistemas de potência. Então, o nosso cara a gente chama de 89, a seccionadora. Então, a interpretação que eu vou dar aqui é que o meu 89 está aberta. Meu elemento tipo 89 está aberto. Ou, em outras palavras, para quem manja de sistema de potência, seccionadora. Ou uma seccionadora de linha. Tem outras seccionadoras também lá no número da ANSI. Tá? Muito bem, legal. Eu vou fechar o disjuntor. O que eu fecho? Eu mando um pulso aqui, tá bom? Eu nem vou colocar que é eu vou falar que é uma borda, tá bom? Que subiu, tá? Desceu, mas houve um pulso lá, e aqui não houve pulso nenhum. O que vocês esperam que aconteça com o disjuntor? Com os seus contatos? Chat. Ó, o Vitor já ganhou uma música na semana que vem, daqui a pouco ele põe no chat para mim. Mandei um pulso de fechamento para uma seccionadora. Eu quero saber o que acontece com os estados desses sensores que detectam a posição da chave da seccionadora. Muito bem, exatamente. Mandei fechar. O A fica 1, isso aqui é um 0, né? E o B fica 0. Coisa importante. Então, aqui eu posso até colocar 89, fechou. Vocês não são técnicos, vocês são engenheiros. Engenheiros sabem que as coisas não acontecem assim de forma instantânea. Na hora que eu mandei o pulso de fechamento, o que vocês acham que acontece com os estados A e B ao longo do tempo, de forma bastante preciosista? Exato, há um transitório. A gente chama isso em sistemas digitais de corridas críticas, porque os dados booleanos, eles transitam. Então, vou fazer um exemplo aqui do comando de abertura, o que acontece ao longo do tempo, nas duas linhas do tempo aqui, ó, essa aqui é a linha do tempo do sensor A, essa aqui é a linha do tempo do sensor B. Eu estava com o disjuntor aberto. Disjuntor não, desculpa, estou falando muito de disjuntor, porque o disjuntor é a mesma coisa da seccionadora. Mas eu estava aqui com a minha seccionadora aberta, então o A estava em 0. Seccionadora aberta, o B estava em 1. Nesse momento aqui, eu fiz o pulso. Aqui aconteceu o pulso de fecha. O que vocês acham que acontece? É mecânico o sistema, não é milagroso, não é estado sólido, e mesmo se fosse estado sólido, fosse um transistor, as coisas não são imediatas. Ao mandar o pulso, a primeira coisa que acontece nesse tipo de chave, a gente chama de break. Sim, aquilo que está numa certa posição, ela é
alterada para 0. Demora até um tempinho, tá bom? Tudo bem? Eu vou dar um zoom nisso. Vamos fazer isso numa escala melhor. Sim, 1 hora, ele partiu e foi embora. Significa que aquele polo da seccionadora começou a se mover. Ele saiu do sensor que detecta o fim de curso de abertura e começou a se mover em direção ao fechamento. Quando que o A percebe o fechamento? Tarará, 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 tarará. Professor, peraí. A chave já fechou. Não, 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 ela não fechou. Ela começou a sair da abertura e está no caminho até fechar. 1 hora ela fecha. Perceberam o problema? Olha só, em termos de níveis lógicos, eu comecei com 0 e 1, como estava lá na nossa tabela da verdade. Aí depois eu mandei a ordem, ela ainda não foi executada. Sim, demora, pode demorar alguns milésimos de segundo, 1 milissegundo, 10 milissegundos, mas ela pode ter um atraso. Seccionadoras, inclusive, não têm compromisso de tempo. Disjuntor é assim, mandei abrir, tem compromisso de um ciclo abrir. Sim, 16 milissegundos tem que estar aberto. Mas seccionadora não. Mandei carregar uma mola, que essa mola, quando tiver bastante energia elástica acumulada, vai fazer o fechamento do polo. Tá bom? E, num belo momento, aqui aí acontece, ó, uma situação curiosa. Os contatos A e B da seccionadora, ambos, em algum momento, podem ser 0. E aí, finalmente, aí depois eles assumem o regime permanente, a chave está fechada. Tudo bem? Perceberam aí esse envelope de eventos ao longo do tempo? Tá? Então, os estados, eles evoluem. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu até posso fazer os outros exemplos aqui, do que acontece quando eu mando abrir, mando fechar. Posso fazer o estado proibido lá, que alguém propôs. Professor, vou mandar abrir e fechar ao mesmo tempo. O que o disjuntor deveria fazer? O que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Do ponto de vista desses contatos, nós chamamos 89A e B, para a seccionadora. Existe alguma coisa que parece esquisita que pode acontecer? Pergunta no chat. O 89A significa que o disjuntor está fechado. Sim, porque quando ele é 1, o disjuntor está fechado. 89B, quando ele é 1, significa que o disjuntor está aberto. Disjuntor não, seccionadora, né, professor? Pelo amor de Deus. Mas o que acontece quando ambos são 0? Significa que o polo está no caminho. Pode estar no caminho tanto de abertura para fechamento, quanto de fechamento para abertura. Ele está viajando, está andando. Faz sentido o 89A e o 89B estarem em 1? Então, vou colocar aqui uma linha. De repente, o meu sistema de monitoramento está vendo que as variáveis de estado do disjuntor ou da seccionadora estão ambas em 1. O que isso significa? Confiável essa informação? Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Não tem confiabilidade nenhuma. Porque se é um sensor que identifica quando uma coisa está num lugar ou está numa outra, se ambas estão falando, o polo está aqui, você confia? Não. Essa é uma situação que eu posso dizer, o meu 89 está com problemas. Está com problemas. Não necessariamente é a seccionadora que está com problemas, mas os circuitos que levam essa informação podem estar em curto-circuito, podem ter sido ligados de forma inadvertida, mas essa é uma coisa interessante. Caso você seja um equipamento que toma conta de uma seccionadora e você vê que ela está reportando que está aberta e fechada ao mesmo tempo, você tem que mandar um alerta para alguém. Sim, manda um alerta. Se você quer ser mais preciosista, ainda além de mandar um alerta, pega o mecanismo que garante a abertura e manda abrir. Manda abrir. Sim, ninguém me pediu para abrir, mas eu mando abrir, porque é uma circunstância de segurança. Cuidado, seccionadora é complicada, porque se ela abrir em carga, ela se destrói. Então,
não é algo que você vai ver de forma recorrente, tá? Para baixa tensão, já vi algumas coisas desse gênero, mas para alta tensão, não. Se vier estado inválido, não faz nada. Manda um alerta, pode dar um trip na subestação para isolar todo o resto, para disjuntores desligarem a energia, para depois você analisar a seccionadora, tá bom? Mas olha que interessante. Vimos o nosso primeiro elemento no sistema elétrico de potência, uma seccionadora, que a gente chama de ANSI 89, vou até colocar aqui, a seccionadora, o nome dela, que a gente falou 89 porque é um nome curto, mas o nome correto é ANSI 89. E esses daqui, os contatos que a gente chama, então, 89A e 89B. 89A e 89B. Tá bom? O que ocorre em um fechamento. Então, esse aqui é um exemplo que eu dei para vocês. Ok? Vocês viram aí um equipamento primário. E um disjuntor, professor? Bom, o disjuntor, que é o próximo elemento aqui da nosso bay de entrada de linha, ele é igualzinho em termos sistêmicos com o que eu mostrei da seccionadora. As únicas diferenças, o disjuntor, o nome dele na ANSI, a gente chama de 52. Se você pega um diagrama de uma subestação, tem um elemento que chama 52. Pode acreditar, não é, às vezes, um número ordinal, que aquele é o 52º. Não. Pode aquilo representar uma chave do tipo disjuntor. Ele é feito para abrir em carga, abrir em condições de curto-circuito. Então, aquela caixinha, tá bom? Lá dentro, a visão trifilar é idêntica, tá bom? Mas aí eu vou desenhar até com os elementos que a gente usa em sistemas de potência. Tá aqui os polos elétricos da fase A, da fase B e da fase C, e tá aqui os contatos móveis do disjuntor. Disjuntor também pode ser monopolar e tripolar, ele pode manobrar uma fase por vez ou as três juntas. Cuidado que as três juntas têm equipamentos que são tão sofisticados que... Deixa eu até fazer uma pergunta para vocês. O sistema elétrico é corrente alternada 60 Hz. Então está aqui, tá bom? As ondas. Eu vou até desenhar uma onda menorzinha assim, ó. Aqui está a corrente do meu sistema, está tudo comportado. Aconteceu um curto-circuito. Legal. O nosso IED, que é o finalzinho da nossa aula, dos nossos últimos 10 minutos, vai detectar isso e vai mandar o disjuntor abrir. Se você é um disjuntor, qual que é o melhor momento para abrir uma corrente de curto-circuito? Eu tenho que ter juízo, né? Abre sim, eu preciso abrir. Mas será que se eu esperar um pouquinho e abrir, eu não consigo fazer talvez alguma coisa mais segura? Lembrem-se de conceitos de circuitos elétricos. Curto-circuito ocorreu aqui. Então aqui ocorreu um curto. Aonde um disjuntor malandro deveria fazer a abertura? Vamos até falar, ó. Eu mandei o curto ocorreu nesse lugar. Vou até explicar um pouco melhor. Ó. O curto ocorreu nesse ponto. E nesse lugar em azul aqui, ó, veio o comando de... Nesse lugar aqui, ó. Esse aqui é o comando... Deixa eu ver isso aqui fica preto. E aqui, deixa eu pegar minha caneta. Esse aqui é o comando de abertura. Como eu falei para vocês, a abertura a gente também chama de trip do disjuntor, do 52. Se eu sou um disjuntor malandro, se eu abrir exatamente nesse momento, o que está acontecendo com a rede elétrica? Isso aqui é a corrente ao longo do tempo, tá? O I de T instantâneo. I de T instantâneo. Eu estou abrindo no lugar, se eu executar exatamente quando o IED me pediu, eu estou abrindo no lugar que a corrente é máxima. Qual é o efeito disso? Lucas, eu já atendo a sua pergunta e Thiago também. Qual que é o efeito de eu abrir um circuito elétrico quando a sua corrente está no máximo da sua magnitude? Uma coisa que vocês precisam lembrar, circuitos arco. Por que vai ter arco elétrico, Vitor e Rafael? Porque os circuitos elétricos eles são predominantemente
indutivos, podem também ser capacitivos, mas é muito comum motores, bobinas, pedaços de condutores, eles terem indutâncias próprias e mútuas. Inclusive, quem fez a provinha de C-Spot deve estar meio traumatizado com as mútuas. Mas são elementos que têm... É verdade, Leonardo, mas as coisas vão sendo exorcizadas e vão sendo consertadas. Tem muito curso ainda pela frente. Mas o sistema é predominantemente indutivo. O que acontece com o indutor quando eu tento seccionar a sua alimentação de forma abrupta? Pensando em corrente contínua, eu tenho aqui um circuito e uma bela de uma indutância e uma chave que eu vou, de repente, vou mandar abrir. Está fechada e eu abro. O indutor, ele não gosta de variações de corrente. Na verdade, a lei básica do indutor diz que a tensão é uma função da derivada da corrente. Então, se a corrente é variada de forma abrupta, o bendito a tensão que aparece aqui entre os terminais do indutor é uma tensão absurdamente alta. Por causa do DIDT, a variação abrupta de corrente, parece uma sobretensão enorme. É assim que o seu carro funciona, porque tem lá uma bobina de ignição ou um circuito eletrônico fazendo esse papel, produzindo fagulhas nas velas e detonando o combustível nos cilindros. É assim que o seu fogão liga também, da mesma forma. Tem uma vela lá e recebe uma fagulha. É um circuito indutivo que está sendo seccionado e gera um arco voltaico. Então é assim, numa subestação, se eu interromper a corrente na sua maior magnitude, eu estou dizendo para todas as indutâncias do sistema, Thor, eu estou convocando você para vir aqui na nossa subestação nos visitar. Sim, um dos Avengers vem lá, Deus Trovão, vai aparecer arco em todos os lugares. Sim, porque os transitórios, as sobretensões ocasionadas por essa variação abrupta da corrente, vai excitar todas as indutâncias a gerar essas tensões e abrir os arcos. Tá? Então, um disjuntor esperto, o que ele faz? Se eu recebi essa ordem aqui, na crista da corrente, sim, porque eu tenho capacidade de medir. Muitos disjuntores têm um TC capaz de ver aonde está a magnitude da corrente, ou até um mecanismo eletromagnético para saber qual que é a magnitude da corrente naquela hora. Está muito alta a magnitude? Espera. Sim, porque o sistema de corrente alternada vai voltar para zero. Sim, não... injetei corrente contínua na rede. Pessoal, isso não acontece na rede elétrica, tá? Rapidamente a gente desliga. Mas quando acontece um curto-circuito, a onda aumenta em magnitude, mas ela ainda vai cruzar o zero uma hora. Então o que você faz? Você espera um cruzamento pelo zero. Tem disjuntores que fazem isso. Eles comandam as suas chaves aqui de forma bastante providencial e eles atuam, por exemplo, até de forma trifásica, mas eu posso atuar uma fase depois da outra. Eu atuo a fase A, eu sei que na sequência de fases, se for sequência positiva, vem a fase B, então atuo a fase B, depois atuo a fase C em sequência. Em 8 milissegundos, eu atuo as 3 fases, esperando justamente os cruzamentos das respectivas fases por zero. Sim, um disjuntor super, hiper bom poderia fazer isso. Qual a vantagem? Eu corto a corrente na hora que ela passa pelo zero e eu não destruo os polos por causa de arco voltaico. Aí o Thiago falou assim, ó, se o pico de DT for muito alto, não pode ser um problema? Sim, pode. E em algumas condições, se for muito, muito elevado, o teu disjuntor pode tomar a ação de, olha, quer saber, eu vou abrir agora mesmo. Sim, faz parte do produto que você compra, ele atuar e até se destruir, porque o propósito dele é poupar o sistema elétrico de outros desdobramentos que aquela corrente tão elevada pode produzir. Tá? Então, um curto franco, um curto com impedância muito baixa, que a corrente vai lá para cima, é muito provável de um disjuntor desses espertos tomar a ação de, quer saber, eu vou abrir em carga com a corrente máxima, só que espero que o meu mecanismo de extinção de arco interno seja capaz de fazer o arco no seu surgimento ser extinto. Sim, é um mecanismo, tem disjuntores que tem um sopro de um gás isolante, na hora que ele está abrindo, ele sopra lá dentro da câmera um gás específico para diminuir a ionização do ar e não abrir o arco. Tem mecanismos de extinção de arco eletromagnéticos, como acontece nos disjuntores de baixa tensão.
é muito sofisticado. É por isso que os equipamentos são tão caros, tá? Vamos lá. Então, terminando um pouquinho da... Sim, isso precisa de uma alimentação externa? Sim, 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 sim. Olha, uma coisa interessante. Como vocês viram naqueles desenhos nas subestações que eu mostrei em 3D, uma seccionadora, um disjuntor, um transformador, ele não é alimentado apenas pela rede primária, tá bom? Ele precisa de alimentação secundária, sim, pode ser até em corrente contínua, porque essa inteligência do equipamento, essa capacidade de se movimentar, mexer uma chave, detectar um estado de um contato e tudo mais, é uma eletrônica às vezes, é um sistema à parte, auxiliar ao equipamento verdadeiramente primário. Então, é curioso, né? Mas um transformador de 138 kV para 13.8 kV, ele é alimentado em 220 ou 250 volts DC. Sim, não o transformador em si, mas os sistemas que tomam conta dele. O tap changer, os seus relés de proteção. Sim, então, vamos lá. Não pensem que numa subestação a corrente e a tensão primárias são responsáveis por alimentar essas funcionalidades nesses equipamentos. É uma alimentação à parte. Tudo bem? Inclusive, é garantido uma grande barreira de isolação para que essa alimentação do circuito primário não vá para esses circuitos de apoio e destrua um operador que está lá apertando um botãozinho num painel da seccionadora. Sim, a seccionadora tem um painel, uma pessoa vai lá apertar com o seu dedo. Nem precisa de luva, não, fizeram um painel isolado. Isso vai dar um pouco das últimas coisas que eu vou falar aqui nos meus últimos 10 minutos, tudo bem? Mas só para terminar o disjuntor ele tem um design como o da chave seccionadora. Isso aqui, de novo, é uma caixa preta, tá? E nessa caixa preta, eu mando dois sinais, eu até vou representar agora assim, desse jeito, ó, dois sinais. E esses sinais são os sinais de abre e fecha, e desse disjuntor saem outros dois sinais, que são o seu estado 52A. Lembre-se, o A remete ao fechamento. Então, se o disjuntor está fechado, 52A é 1. E o B remete à abertura. Se o disjuntor está aberto, o 52B deve estar em 1. E a dualidade também vale. Então, só para vocês poderem ver que ambos são equipamentos que você manda uma ordem e ele executa. Às vezes com essas sofisticações de quem faz o que em cada hora. Tá? Tudo bem? Então tá bom. Esse é o final desta aula. Vem a parte que vai se enganchar com o trabalho que vocês têm que fazer para a aula que vem. Quem toma conta do disjuntor? Quem toma conta da seccionadora? Porque eles são equipamentos primários, né? Ó, eu tenho mais uma seccionadora aqui, mais um disjuntor lá. Alguém manda essas ordens. Quem manda essas ordens é o elemento principal da nossa disciplina. Uma caixa, por enquanto vai ser desse jeito. Nós chamamos ela, então, de IED, tá bom? E um equipamento eletrônico inteligente, programável. Ele tem uma série de entradas. Vou desenhar desse jeito aqui, ó. Entradas. Essas entradas, tipicamente, são entradas digitais, porque elas têm que receber pulsos, como, por exemplo, o estado do 52A, o estado do 52B de um disjuntor, o 89A, o 89B de uma seccionadora. Aí tem um outro disjuntor, que é o 52-1, o estado A, 52-1, estado B. Existe uma multitude de sinais digitais que vêm da planta. Na próxima aula eu desenho isso um pouco melhor para vocês. Tá? O IED percebe, ele tem que saber, está aberto, está fechado, tá bom. Mas o IED, ele toma ações. Então, é muito provável aqui na saída a gente encontrar uma multitude de saídas da mesma forma que as entradas digitais, booleanas. A gente chama até de relé de proteção, porque aqui na saída, dois parafusinhos que você encontra lá, na verdade,
é um relézinho mesmo, tem uma bobina que é energizada pelo dispositivo que fecha uma chave. Mas a gente vai chamar de, por enquanto, saída digital apenas. Essas saídas digitais fazem o quê? É o tal do fecha, é o trip de uma chave, de um disjuntor, por exemplo, um 52, um fecha seccionadora, 89, um fecha seccionadora, 89, 2, um abre seccionadora, 89, um abre para seccionadora 89, 2, um monte de saídas digitais. Tá? Pares de fios. Você tem que mandar 2 fiozinhos. Um é o neutro, ou a referência, e o outro é o fio que manda o sinal, que energiza alguma coisa naquele equipamento externo e ele executa aquilo, tá bom? Muito bem. É de se esperar, se isso aqui é um IED, equipamento eletrônico inteligente, que aqui exista uma CPU. E se é um sistema computadorizado moderno, digital, se tem uma CPU, ele deve ter uma memória de uso aleatório, né? Mas que a gente já atribui, né, nossos conhecimentos de eletrônica e eletricidade, uma memória volátil, né? Uma memória RAM. Eu ponho minhas variáveis, eu boto as coisas do meu programa. Além de ter uma memória ROM, é provável dele ter uma memória também ROM, ou uma memória EPROM, ou uma memória flash, uma memória que, diferente da RAM, não é volátil, é não volátil, aonde provavelmente está armazenado o meu programa, meus algoritmos, os ajustes, as configurações daquele equipamento. Tudo bem? É um computador. Da mesma forma que eu tenho RAM, tenho ROM, é muito provável que eu deva ter também recursos de interface. Então, eu posso ter aqui uma multitude de interfaces. Eu vou colocar aqui, ó, IHM, interface humano-máquina. Cuidado, esse é um nome que a gente costuma dar, porque antigamente falava interface homem-máquina, e são termos que a gente precisa, assim como a nossa sociedade evolui, também designar de uma forma não machista. Então, humano-máquina, e que significa o quê? Botões, às vezes, na interface do equipamento, e da mesma forma, sinais, LEDs, sinalizações, um display de LCD, são dados com o usuário. Então, posso desenhar aqui, eu tenho um usuário aqui, ele está feliz, e ele pode pegar lá o dedo dele e apertar alguma coisa, ele pode perceber com os olhos dele algo que está aparecendo lá no equipamento. Tudo bem? Se é um sistema computadorizado, né, que tem RAM, tem ROM, tem interface IHM, a gente sabe que os sistemas modernos, eles não ficam sozinhos, eles costumam interagir com outros sistemas semelhantes ou para outros propósitos. Lembra, na pirâmide de automação, há também troca de informações. Então, é muito comum a gente também perceber aqui uma outra parte desses dispositivos, que são interfaces de comunicação. Elas costumam ser bidirecionais, e aqui eu tenho uma multitude de protocolos e interfaces. Pode ser Ethernet, pode ser serial, pode ser USB, uma multitude de coisas. Legal. Que mais tem um IED? Olha, desculpa, como eu falei para você, se ele é inteligente, ele deve ser alimentado por eletricidade também. Então, aqui deve existir uma fonte de alimentação. Tá? E deve receber uma tensão externa. E aqui uma coisa interessante. Professor, numa subestação, o que alimenta esses equipamentos? AC? Não, muitas vezes é DC. Os padrões que o pessoal utiliza, aí varia um pouco de empresa para empresa, costuma ser 125 volts DC,
250 volts DC, em alguns poucos casos, principalmente subestações industriais. Dentro da minha empresa eu tenho uma cabine primária, lá dentro é uma pequena subestação. Lá você pode ter equipamentos alimentados não em corrente contínua, mas em corrente alternada. E se perder essa corrente alternada? Desliga tudo, tá bom? Mas subestações que precisam de outros níveis de confiabilidade, elas têm um banco de baterias que mantém esse sistema de forma independente da alimentação da rede. Enquanto tem energia da rede primária, um carregador carrega as baterias. Saiu, desligou o sistema interligado nacional, a subestação está funcionando. Ela está mantida por essas baterias por alguma dezena de horas. Tudo bem? Muito bem. Aí vem a coisa importante. Professor, então ele só olha entradas digitais e atua em saídas analógicas? Não. Aqui existe uma multitude de outras entradas, que essas eu vou falar com mais detalhes, não na aula que vem, na outra, que são as entradas analógicas. Afinal de contas, esse desenho que eu fiz aqui em cima para vocês, de uma corrente que passa pelo sistema, não é o disjuntor que toma a ação de abertura, não, o disjuntor da nossa casa até faz sozinho isso, ele termoeletricamente, termomagneticamente, ele tem inteligência para perceber a corrente muito alta ou razoável e abrir. As saídas tipicamente de IED são digitais. Poucos têm saídas analógicas, mas eu vou falar de forma generalista na próxima aula. Tem um monte de equipamentos que têm saídas analógicas. CLPs, por exemplo. CLPs são equipamentos programáveis, como o IED, só que tem cartões de entrada e saída dos mais diversos e com suporte, inclusive, a tensões e correntes analógicas de saída. Mas o que eu estava querendo relatar para vocês é esse cuidado. Quando a gente está em subestações, seccionadoras, disjuntores, eles estão alimentados com as suas tensões e correntes primárias, alta tensão, alta corrente. Isso não alimenta o equipamento, ele só é a tensão primária que ele é responsável por passar. Eu preciso alimentar ainda o equipamento com essa tensão auxiliar igual a do IED, tá bom? A tensão de 125 DC ou 250 DC. O que eu quero detalhar com vocês é que eu tenho que ter a percepção do que está acontecendo no sistema elétrico. Então, essas entradas analógicas que eu coloquei aqui fazem esse propósito. Aqui eu tenho entradas de tensão, para ver qual que é a tensão da rede mesmo primária. Vem a pulo do gato, que eu falei para vocês na aula passada. Eu não meço diretamente 138 mil volts, é perigoso. Eu uso um transformador de potencial. E não meço também a corrente, 5 kA, é corrente demais, eu uso um transformador de corrente. Mas esse equipamento aqui, o IED, ele tem entradas que interpretam essas tensões. Aí qual que é a faixa dessas entradas? Tipicamente de 0 a 127 volts AC, e a corrente de 0 até 5 amperes AC. E alguns equipamentos suportam até 100 amperes, porque durante o curto-circuito a intensidade da corrente pode aumentar muito rapidamente e ele tem que suportar e ser capaz de ver. No sistema elétrico ela passa de 5 kA, que é nominal, para, por exemplo, 500 kA, depois que passa pelo TC e uma corrente menor, mas ainda assim alta, 100 amperes, que o equipamento tem que ver. Então, pessoal, esse é o final da aula de hoje. O que vocês vão fazer para a semana que vem? Lembrem-se, a tarefa que eu dei na semana passada vence na próxima semana. Pegar um equipamento do setor elétrico, vocês vão poder escolher, mandem e-mails para mim, ninguém me falou nada até agora. Os grupos, pelo menos, eu acho que já estão feitos, tá? Mas vocês vão escolher um equipamento e vão detalhar para mim o que o equipamento faz segundo o seu manual. Mesmo sem vocês não entenderem. Eu quero que aguce vamos dizer assim, as dúvidas em todos vocês. Detalhar como que o equipamento é, quantas entradas ele tem, tanto analógicas quanto digitais, quantas saídas digitais ele tem. Às vezes, o seu equipamento pode até ter isso que eu falei para vocês. Não é muito comum no sistema elétrico, mas ele pode também ter saídas analógicas.
Vocês vão tentar detalhar quantas saídas analógicas eu tenho, quantas saídas digitais eu tenho, qual que é a tensão na fonte de alimentação, quais são os recursos de interface com o usuário, IHM, tem botões, tem LEDs, tem display, quais são os recursos de comunicação que esse equipamento tem. Bom, por que você quer saber de tudo isso, professor? Porque essa disciplina, ela ensina como fazer um equipamento desse de forma correta. Mais do que isso, entender como funciona cada uma dessas coisas. A gente está falando, a corrente aqui, de repente, dá um salto. O equipamento percebe imediatamente? Não, ele tem que processar essa informação. Saber que a magnitude alterou, saber que é uma componente de 60 Hz, não se confundir com uma descarga atmosférica ou outro evento do sistema elétrico, porque quando ele tomar a ação aqui de mandar abrir ou mandar fechar, tem todas aquelas questões lá de segurança que eu falei. Ele não pode errar, ele tem que ter certeza do que ele está fazendo em cada hora. Então, pessoal, para a próxima aula, façam o levantamento dessa ficha de informações do IED. Pedir para vocês colocarem no glossário, tá? Eu diria até, o glossário é terrivelmente ruim para fazer edição simultânea. Se você e seu colega editarem o mesmo item do glossário, dá problema. Então, talvez a melhor forma de conduzir o trabalho entre vocês no grupo façam talvez num Google Presentation ou Google Docs, podem usar uns slides intermediários, e quando você tiver com a estrutura feita, mais ou menos as 6, 7 slides ou 6, 7 folhas com informações básicas, aí sim uma pessoa é eleita para transportar para dentro do glossário. Eu gostaria que fizesse no glossário porque vai trazer algumas vantagens para nós na disciplina, ok? Me estendi um pouco mais do tempo regulamentar. O colega, o Rodrigo, está sem grupo. Tem uma coisa que eu vou fazer, pessoal. Eu permiti até 5 elementos por grupo. Eu vou mudar em alguns minutos para permitir até 6. Sim, tá? Então, talvez um grupo que está lá com saturado pode receber mais uma pessoa sem que precise abrir um grupo adicional. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá, são 16 horas e 46 minutos. Queria me despedir de vocês, nos vemos na próxima semana. Façam essa atividade. A devolutiva do primeiro fórum que vocês preencheram, eu vou mandar hoje no final da noite. Como eu disse, todo mundo que participou tem nota, tem atividade feita, tá bom? Mas eu vou dar lá as respostas que são as melhores para aquelas perguntas. Então, pessoal, um grande abraço a todos e boas aulas no resto da semana e nos vemos na próxima semana. Ok. Professor, você tem uma pergunta. Diga. Então, sobre esse trabalho, eu e meu grupo a gente se reuniu ontem para fazer ele, Certo? e a gente já caçou, já achou um PLC que a gente estava fazendo, achou datasheet, legal. Mas aí um colega meu, Pedro, perspicazmente foi rever quando você passou essa tarefa para a gente ontem. Perfeito. E você pediu para a gente fazer com IED. Então, não é bem que precisa ser com IED. Tem algumas condições que eu coloquei, eu até vou mostrar rapidinho então aqui, Gabriel. Beleza. Para observar algumas condições. Está aqui, ó, tarefas do curso, e aqui está o enunciado da tarefa. Eu disse assim, preferencialmente que vocês encontrassem uma entrada com tensão analógica com um certo valor, uma entrada também para corrente com certo valor. Então, tem algumas pré-condições aqui que eu prefiro que vocês usem, mas tudo é negociável. Então, assim, se vocês já estão com alguma coisa em andamento e ela já está... porque PLC também é importante. Numa subestação tem PLC? Tem. Na automação industrial, é só PLC. Os IEDs é muito mais provável de serem usados apenas no setor elétrico mesmo. Na cabine primária de uma indústria, mas não lá no chão de fábrica. Então, o CLP também é relevante. Então, pode trazer, pode continuar, mas procurem, por acaso, tentar ver se tem cartões desse CLP que atendem, por exemplo, essas tensões, essas correntes. Então, seguiem por esse enunciado, mas não se ceifem de apresentar um outro equipamento diferente. Tudo bem?
Ah, não, aqui é a pergunta que, assim, ele segue todas as especificações, até os consumos de potência, ou as entradas com as resoluções e tudo mais. Uhum. É que, tipo, já tava pronto, na verdade. Eu tava ditando as últimas linhas. Aí meu colega olhou e falou, ah, mas e se tiver que ser IED? Aí eu falei, Não, ah, não, vamos não. falar com o Inclusive, professor eu vou amanhã. ser sincero. O IED é um nome que é muito particular para o setor elétrico e eu depois conto umas histórias curiosas. Eu vim da automação industrial. Então, quando eu comecei a trabalhar com automação de subestações, eu vi o primeiro IED, eu falei assim, mas que lazarento esse IED? É um PLC. Sim. E alguns fabricantes até desenham esses IEDs com o mesmo tipo de layout físico que um PLC. São cartões, eu posso aumentar, diminuir as capacidades, estender as habilidades. Sim, então é o seguinte, PLC e ET, eles têm uma raiz muito comum. Eu vou apresentar, é até bom vocês apresentarem esse PLC, porque num belo momento eu vou mostrar o tapa na cara que eu tomei, que realmente distingue um IED de um CLP. Mas, por favor, keep walking, não tirem o seu PLC da história. Tá certo, então. Obrigado, viu? Obrigado e boa Imagina, tarde, viu, Gabriel, senhor? disponha. Eu Bom fim de vou, se semana. ninguém mais quiser falar nada, vou botar a musiquinha pro final aqui, interromper a gravação.